Espera aí que aqui é tudo com sérias restrições orçamentárias. Liberou aí? Tá me ouvindo, Sá? Boa. Vou te pedir para fazer um favor. Se você pode abrir a sua câmera e só testar o seu microfone para a gente ver se a gente está te ouvindo bem. Perfeito, estamos te ouvindo super bem. Obrigada, que saudades, minha amiga. Estamos aqui com o resto do pessoal. A gente vai começar rapidinho, então. Você não vai conseguir ver muito bem aqui a câmera, porque o pessoal está chegando, mas eu já te organizo, tá bom? Tá bom, aí eu te chamo. Se quiser desligar a câmera, eu te chamo na hora que a gente for começar. Obrigado. Alô, alô. Vamos lá então, pessoal. Boa tarde. Peço que quem esteja aí fora possa ir entrando para a gente começar. Eu vou rapidamente introduzir o nosso painel, explicando mais ou menos. Essa é uma das atividades que nós vamos ter aqui, com um teor mais lúdico, mas também com uma capacidade de fazer algum tipo de reflexão sobre defesa e em diferentes espaços geográficos que nos dê insights, não só a partir de pesquisas mais tradicionais, mas a partir de uma outra ferramenta que nos mostre a realidade desses espaços. Então, é utilizando um filme, documentário, de um aluno nosso aqui, que nós temos sorte de tê-lo com a gente, o Rodrigo McNiven, e de alguns colegas também, professores, que temos sorte de tê-los aqui em Florianópolis e que possam estar com a gente, de alguma forma, conversando sobre esse tema, e porque participaram do filme junto com o Rodrigo, da sua dinâmica, e também a professora Sabrina lá em Portugal, que também já nos ajudou o Rodrigo, uma grande amiga e uma grande pessoa incentivadora e criadora da ABED, né? Então, é muito bom. Então, eu vou fazer uma pequena introdução só do currículo das pessoas, para depois a gente passar o filme e falar um pouco sobre ele ao final, tá? Então, o filme que nós vamos assistir hoje é o documentário chamado Território Antártico, do Rodrigo McNiven. Rodrigo é mestrando no programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui da UFSC, é graduado em jornalismo pela Universidade Gama Filho e formado em cinema pela Brooks Institute of Photography. É roteirista e diretor de cinema e TV há mais de 20 anos, reconhecido pela medalha Pedro Ernesto em 2016, das suas realizações cinematográficas,
Entre eles estão os seus filmes Território Antártico, Olímpia, Estopim. E qual é o do Haiti? Qual é o nome? Eiu, que também acho recomendável. O Rodrigo depois fala sobre a página dele, vocês acessem, vejam, tem muitas coisas bacanas. Para comentar o filme que teve efetivamente a interação com os 3 professores que estão aqui hoje, o Rodrigo vai explicar melhor isso no final. Eu sou orientador do Rodrigo, então converso com ele, por isso que sei sobre isso. Nós convidamos aqui 3 colegas. Então, eu começaria apresentando o Eduardo Bastos, agradecendo a presença aqui, que é graduado em Engenharia de Aquicultura, mestrado em Biologia Vegetal e doutorado em Biotecnologia e Biociência, com pós-doutorado em Oceanografia, todos realizados aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, um filho da casa, nós temos muito orgulho. Foi pesquisador do projeto Biodiversidade, Monitoramento, Estratégias de Sobrevivência e Prospecção de Macroalgas Extremófilas da Antártica Marítima, coordenado pelo Dr. Pio Colepicolo, da Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas nas áreas de cultivo de macroalgas marinhas e sua utilização na remediação, de áreas contaminadas e efluentes, com ênfase em fisiologia, seleção de espécies e linhagens. Tem mais de 20 trabalhos publicados no Web of Science, com mais de 2.800 citações. Trabalhou também como pesquisador no Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Também teremos aqui a Paola Barros Delbem. Obrigada, Paola, por ter vindo, estar aqui conosco. Graduação, mestrado e doutorado em Psicologia pela UFSC, também prata da casa aqui, nós temos muito orgulho de receber. Trabalha com projetos voltados a regiões polares, isoladas, extremas e confinadas. CEO da empresa Polar Sapiens, de mapeamento e monitoramento de riscos relacionados ao fator humano. Vice-presidente da diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores Polares, em início de carreira, Apex Brasil. Participou de 7 expedições à Antártica e tirou o primeiro lugar na categoria profissional do Prêmio Práticas Inovadoras do Conselho Federal de Psicologia em 2022. E, por fim, temos aqui a minha querida amiga que está lá em Portugal, que nós estamos tentando puxá-la de volta para o Brasil, a querida professora Sabrina Medeiros, que é professora de Relações Internacionais da Universidade Lusófona de Lisboa, é coordenadora de pesquisa do Inter-Asian Institute e pesquisadora associada do Instituto de Defesa Nacional de Portugal, professora associada da Escola de Guerra Naval, que contempla o programa de pós-graduação em Estudos Marítimos, é graduada em História, com mestrado em História Social pelo UFRJ e doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa UIUPERJ e de pós-doutora em Ciência Política pela UFRJ, e junto comigo, na verdade, eu tive o prazer de estar junto com ela, foi secretária executiva, e eu a sua secretária executiva na gestão de 2018 a 2020 da ABED, a sua última gestão. Teve outros cargos ao longo dessa caminhada aqui nos estudos de defesa que a gente tanto está tentando construir. Hoje está lá em Portugal, fazendo muita falta por aqui. Então, a gente vai iniciar o filme, vamos passá-lo, e depois a gente retorna para um pequeno debate para que possam falar um pouco dessa experiência na Antártida e também da importância desse espaço geográfico, que eu acho que não só para a defesa, mas para toda uma macro geopolítica de que isso envolve, desde descongelamento do espaço do gelo ártico, da questão marinha, daquela reserva biológica, de quanto isso pode ser efetivamente um recurso a ser trabalhado, a questão das dificuldades de se estar no território do ponto de vista psicológico, que é dificílimo, a gente sabe, as questões geopolíticas e marítimas que a professora Sabrina entende tão bem por ter desenvolvido o mestrado na Escola de Guerra Naval. Então, acho que nós temos aqui um debate muito rico. Bom, então, Pedro, por favor, façamos a mágica aí para que tudo dê certo enquanto eu ligo o filme aqui.
costumo dizer que a gente se sente mais humano aqui. Aqui não existe nacionalidade, é um continente que um passaporte não serve para nada, que uma chave não serve para nada, que uma carteira cheia de dinheiro não serve para nada. Uma paixão, tornou-se uma paixão que eu sabia que eu ia gostar, mas não esperava que se tornasse algo tão forte. O território antártico são 14 milhões de quilômetros quadrados, é quase 10% do planeta. É tudo muito grande, muito branco, muito gelado. 70% da água doce do planeta está nesse território. A Antártica é conhecido como o continente dos extremos. É o mais alto, o mais ventoso, o mais frio. O território antártico é o único espaço do planeta que não tem uma soberania ainda estabelecida, não tem dono. E a Antártica é um ícone dentro da ciência mundial, né? Para gente que vive de pesquisa, você estar na Antártica, nesse local que é tão difícil de se chegar, é algo fantástico. 98% de todo o continente é coberto de gelo o ano todo. A Antártica, quando eu penso, é aventura. Um lugar totalmente diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. O máximo de frio que eu ia reclamar num trabalho era quando estava chovendo a 27 graus, 26. O Brasil participa de uma série de pesquisas na Antártica, desde pesquisas a respeito de paleontologia, mudanças climáticas, previsões meteorológicas, a parte de biodiversidade marinha. O nosso grupo de pesquisas vai trabalhar com algumas algas típicas da Antártica, especificamente com macroalgas, na sua aplicabilidade para a ciência. Entender a fisiologia dessas algas, desses organismos, como é que elas conseguem sobreviver a um ambiente muito frio sem congelar, por exemplo, e será que a gente pode utilizar isso como algum benefício para a sociedade, seja como fármacos, sejam como substâncias bioativas. Para chegar na Antártica, a viagem é longa. Não é algo fácil, demanda muito dinheiro para o deslocamento, não é um local que você acessa rapidamente por avião, como tem outros locais do mundo. Então você tem que ter uma infraestrutura muito grande, um apoio de navios, de uma logística em termos de pessoas e equipamento muito grande. De Punta Arenas, a gente embarca no Ari Rongel, que tem o apoio à pesquisa brasileira. Então ele faz o apoio, a logística para os lançamentos dos acampamentos e também para algumas pesquisas que ficam embarcadas no navio. O ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, ele é o mais longevo projeto de pesquisas que existe na história do Brasil. Eu desconheço outro projeto que tem tido financiamento constante, que tem durado 40 anos. Tem a linha científica, que é mantida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através do sua Agência de Fomento, CNPq. E aspecto logístico, através do Ministério da Defesa, principalmente com a Marinha do Brasil. Hoje nós temos uma presença consolidada. O Brasil é um país polar. Nós temos uma presença consolidada há mais de 40 anos, através de uma estação científica, que abriga mais ou menos 20 projetos de pesquisa anualmente, né? Temos 2 navios polares e acampamentos de pesquisadores que ficam na Antártica também. E é uma presença já consolidada. Hoje a gente voa para a Antártica, a gente pousa na Antártica, a gente voa de helicóptero na Antártica, faz pesquisa na Antártica, acampa na Antártica. A Antártica já é parte do nosso cotidiano, embora não esteja na mentalidade do brasileiro, né? Punta Arenas é um ponto-chave, onde várias marinhas
do mundo fazem uma escala justamente para ter uma previsão meteorológica que seja favorável à travessia do Drake. O Drake é o pior mar do mundo, o vento tem pista para correr. A partir de Punta Arenas, toda essa parte do oceano, ela está exposta a sistemas frontais muito rápidos. O sistema frontal é uma frente fria, então por isso as ondas são extremas. E a gente vai controlando a velocidade pelos canais chilenos, que a gente leva cerca de 1 dia e meio ou 2, para passar no melhor momento, que, na verdade, é um espaço entre 2 frentes frias, ou 2 centros de baixa pressão. Então, o intervalo de tempo entre um e outro é onde a gente faz a nossa travessia. A ansiedade e a expectativa é grande, porque eu venho esperando por essa missão há bastante tempo. Então, há 2 semanas atrás, nós já vínhamos monitorando esses sistemas da travessia do Drake e para encontrar um melhor momento para que pudéssemos atravessar ele com segurança. Toda a travessia do Drake, para mim, é um momento de alguma tensão. Mas não por medo, é porque é um mar tempestuoso. A travessia do Drake é 40 horas, aproximadamente, e nessas 40 horas nós conseguimos prever aí, em cada ponto, de acordo com o rumo do navio, o quanto de onda nós vamos pegar. A gente pode pegar 12 metros de onda. Os ventos aqui podem chegar a 64 nós, né, que são ventos de furacão. A travessia do Drake é um dos sonhos da minha vida. Você ter a oportunidade de encarar um oceano como esse é realmente desafiador. É como se a gente realmente estivesse atravessando uma barreira muito grande do nosso planeta. Afirmativo. Vou deixar o Guimarães pronto para pagar. Manobra 7. Durante a manobra, vocês estão agora a alimentar a máquina de suspender. A suspender já alimentada. Eu, quando chego aqui hoje em dia, eu já me sinto na minha área de trabalho, porque já passei muitos e muitos dias aqui, né? Vamos começar a reduzir a velocidade. Vai pagar, abre o freio.
Ferraz aqui, Ari. Olá, Marcelo, comandante Afonia. Prazer estar falando com você pelo VHF. Representa que nós estamos próximos. O Ari chegou aqui para iniciar a 37ª Operantar com muita vontade de vencer. Como é que estão as coisas aí? Ô, comandante, felicidade de falar com o senhor de novo. Tá tudo bem, graças a Deus. A gente muito feliz, estava ansioso com a chegada do Ari, para a gente poder trabalhar mais uma vez de uma maneira muito feliz. A Operantar é a operação mais complexa que a Marinha faz. São 2 navios que prestam esse apoio à estação, mais a estação. Segura! Freio gato! E quando eu falo de apoio logístico da estação, eu estou dizendo que eu trago todo tipo de máquinas, equipamentos, gêneros alimentícios, óleo combustível. E, além disso, a cada cerca de um mês, há um voo de apoio que sai do Brasil e pousa aqui na Antártica, na base chilena. Esse voo, ele traz pesquisadores que vão ficar alguma temporada aqui, leva alguns embora e também traz carga para a gente trazer para a estação. Quando a gente fala de Antártica, nós estamos falando de 29 países. São os 29 países que têm direito a voto dentro do Tratado da Antártica de 1959. É considerado um dos tratados mais exitosos do mundo, porque ele cumpriu até hoje tudo aquilo que ele previa, ou seja, não ter testes militares, não ter bases militares, não ser um lugar de testes nucleares, era uma grande preocupação na época, ou seja, a Antártica é um território apenas para a ciência, e um território que não tem dono. O Brasil se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica em 1983, e esses 29 países, de uma certa forma, acabam fazendo um clube antártico. Para entrar nesse clube antártico, você tem que fazer pesquisa científica, ou seja, você tem que produzir ciência, você tem que se mostrar presente no continente antártico. As condições do ambiente antártico, elas são extremamente inesperadas em relação a vento, em relação ao frio, em relação à quantidade de neve. Então, nós temos que fazer toda uma preparação dentro do navio para que a gente não seja surpreendido e possa perder um equipamento. A gente também faz uma preparação de carga de bateria, porque devido ao frio extremo, a gente tem um desgaste da bateria muito rápido, então a gente precisa fazer testes preliminares para que essas baterias elas possam suportar o tempo. Elas vão ficar assim, perfeito. Trabalhar na Antártica é muito complicado. Coisas que se faz em laboratório muito facilmente, na Antártica só é algo muito complicado. Pelo tempo, pelo clima, aquelas técnicas que a gente usa em laboratório que são fáceis aqui se tornam muito complicadas. Se você fizer 2 furos aqui, você passa a abraçadeira e trava. Que a gente vai instalar cerca de 30 caixas de 50 litros na praia, onde que elas terão água. Selecionaremos algumas espécies de macroalgas onde nós iremos cultivar nessas caixas. E ali dentro a gente vai modificar um pouco as condições ambientais que esses organismos estão expostos. Essa está pronta. No acampamento, nós somos 4 pesquisadores e um alpinista. Tem um alpinista para nos guiar durante o nosso trabalho. Fica olhando se vem alguma movimentação de algum bicho, alguma coisa, além da localização. Então, caso a gente precise se locomover na ilha, ele nos ajuda, ele nos guia, né, em toda essa trajetória. Qual o local de trabalho de vocês? Aqui e nessa região aqui também. Você planeja todo o trabalho, mas quem define se você vai fazer ou não é a natureza. Você não consegue controlar o clima.
Mas quando vai chegando cada vez mais o momento para a gente ser lançado para o acampamento, vai se criando uma expectativa. Expectativa a 1000. Espero que o tempo esteja bom, né? O clima esteja bom para a gente ser lançado o mais rápido possível, né? De helicóptero ou de bote, e que os trabalhos comecem, né? Na Antártica, as pessoas acabam apresentando alguns comportamentos e até mesmo acentuam alguns fenômenos que em outros contextos a gente tem um pouco mais de dificuldade em fazer essas avaliações, como por exemplo o homesickness, que é a saudade de casa, da rotina, das pessoas, de estar em um ambiente mais cotidiano, mais comum. Além disso, o estado de prontidão 24 horas, ou seja, elas têm que ficar muito atentas, porque qualquer questão que aconteça, isso vai gerar delas alguma exigência comportamental. Um outro exemplo disso são os adoecimentos de ordem da saúde mental, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o estresse. A psicologia polar, ela se dedica a estudar os seres humanos em ambientes considerados ICE. ICE vem de isolado, confinado e extremo. Os ambientes ICE, eles são diversos ambientes, como, por exemplo, estações espaciais, montanhas, desertos, e a Antártica. Então, o nosso trabalho ele consiste principalmente na triangulação de dados. A gente entrevista, observa e aplica instrumentos, que são questionários, testes cognitivos, testes psicológicos. Então, a gente trabalha desenvolvendo infográficos e outros materiais visuais que possam traduzir para os militares e também para os civis que vêm para essas missões, quais são os riscos psicossociais aos quais eles estão expostos e como que eles podem prevenir os problemas advindos disso, né? A Antártica é o cenário ideal para pesquisas em ambientes ICE, tanto para ambientes no planeta Terra quanto para ambientes análogos, como simulações para viagens a Marte, que já estão iniciando, simulações para estações espaciais. Esse é o ambiente mais perfeito, porque a gente consegue observar o ser humano realmente interagindo com os fatores do ambiente ICE, sem precisar criar isso em laboratório. A Antártica ela é um sonho para qualquer biólogo. Conhecer um ambiente natural, completamente hostil e inabitado pelo ser humano, né? Quando eu soube da oportunidade de vir para cá, eu fiquei maravilhado. Dessa vez a gente mandou 4 pessoas para o acampamento na Ilha Snow para fazer um trabalho mais constante e que depende menos, né, da logística de um navio. E a gente também mandou 4 pessoas dentro do Almirante Maximiano, né, da Marinha. São 2 focos diferentes, mas que se complementam. Ponto que você achar melhor, vamos lá, é o seguinte, a gente vai coletar naquelas pedras, então mais à direita que puder, só que o CMG viu que aqui desse bordo para lá, tá tudo com arrebentação, então ele sugeriu, vem aqui pela proa do bote e achar um canto, tá tranquilo ali, a praia tranquila. Então, aqui na proa, né? Chegando próximo, se a gente vê que tá bom para lá para vocês, para melhorar, a gente vai. Excelente. E a base do acompanhamento. Demorou. Vai molhar o pé também, velho. Você marque rápido, tá, senhores? Passa na manuala. Eu só tô aumentando isso. Pode passar, pode passar. Caribou pode molhar rapidamente. Tem mais a mesma alta. O nosso trabalho de coleta ele é basicamente chegar na praia e raspar as algas das pedras, ou arrancar elas do leito da praia, né? Ou até também pegar algumas que são trazidas pelo mar e colocá-las em saco, trazer para o laboratório e identificar. Vamos lá para outra pedra.
trabalho em campo, ele exige um esforço maior aqui na Antártica, porque a gente tem que estar preparado para temperaturas extremas, né? Temperaturas abaixo de zero, ventos de até 100 km por hora. A gente pega neve, pega chuva, tem que entrar na água. A água do mar geralmente ela está abaixo de 0 graus. A cada segundo que passa com o seu corpo na água, mesmo com proteção, você perde muito calor. E quando você entra completamente com o corpo na água, o tempo de sobrevivência é muito baixo. Então a gente tem que sempre com esse risco de morte mesmo, né? Quando a gente está aqui na Antártica. Sem falar que o clima aqui é muito instável, né? Então o dia pode amanhecer ensolarado e de repente virar e começar uma nevasca e a gente tem que abortar a coleta e voltar para o navio. Bom dia, 13 de novembro. Nossa missão é ambientação dos pilotos e voo de reconhecimento do acampamento na Ilha Snow. Informações sobre o voo. Previsão é de decolar, está aqui 18h45, mas deve passar um pouco aí até os pilotos do checklist de decolagem, deve ser por volta de 19 horas. Embarque da pesquisadora Marcela e da alpinista Machado. O tempo vai ficar bom, vai continuar como está agora durante as próximas 3 horas, pelo menos. A visibilidade vai ficar entre 1 e 2 milhas. Temperatura estável, está entre 0 e menos 1,5. Voo de reconhecimento, a gente quer saber a abertura que tem nos arrecifes para o bote entrar. Essa é a nossa necessidade. É claro que a Marcela vai ver outras questões técnicas do acampamento dela, mas a nossa é chegar à praia. Os desafios do voo na Antártica, eles são cobertos por algumas armadilhas. A própria região, ela por si só, ela já traz uma questão de baixíssima temperatura e a sensação térmica, né, faz com que você tenha uma queda de desempenho natural. Obviamente o frio ele traz a questão das extremidades estarem bem suscetíveis, a cabeça, as mãos, os pés devem sempre estar bem aquecidos, senão você entra até com a perda de sensibilidade e obviamente para quem pilota, que precisa dos 2 pés e das 2 mãos, no caso do helicóptero, isso é fundamental para a segurança. É um continente branco, né? Então, por vezes, a gente não tem um céu azul, a gente também tem um céu branco, com nuvens brancas, e você pode ter situações de desorientação espacial, né? Você fica sem a definição de horizonte, fica sem a definição de o que é céu, do que é terra, né? E, notadamente, a questão da alteração das condições climáticas, dada a velocidade dos fenômenos que aqui ocorrem, né? Por vezes, aqui você pode estar numa situação de extrema tranquilidade e, em questões de segundos, a sua visibilidade via praticamente a zero, começar a nevar, de rajadas de vento que fazem que você possa vir a se destabilizar. Cada voo, é um desafio diferente, mas que quando você está lá em cima e olha para esse ambiente aqui, é algo maravilhoso.
Vamos ser lançados. Como é que tá a expectativa? Muito boa. Quando a gente vai trabalhar com organismos na Antártica, a gente pensa naqueles organismos que conseguem se adaptar a essa região, a esse clima. O continente antártico ele possui uma quantidade de espécies únicas no mundo. Como elas vivem, como é que elas conseguem suportar condições extremas? Passar de uma temperatura de verão em torno de 10 graus para temperaturas abaixo de 40 graus. O que é que faz com que essas algas elas consigam se manter nesse ambiente? Nessa ilha a gente vai fazer uma série de experimentos para poder entender como esses organismos marinhos eles conseguem viver em condições extremas. Cada acampamento a gente vê que a gente vai ganhando experiência de campo. E nós temos programado um diverso número de experimentos para tentar entender um pouco como é que funciona as macroalgas que existem naquela ilha. Então, o acampamento antártico ele é montado visando a segurança. Então, nós montamos o acampamento já pensando em como ele vai ser desmontado. Então, basicamente, nós montamos a cozinha primeiro, a barraca cozinha, onde que vai ficar grande parte do alimento e do que a gente necessita para a sobrevivência em caso de alguma tempestade. Onde que irá ficar o rádio, o telefone de satélite. Essa barraca a gente não pode perder jamais. Depois dessa barraca, nós montamos a antena de rádio para ter comunicação com o navio. Bota na posição. Nós temos as barracas individuais, teremos uma barraca laboratório e nós teremos também uma barraca banheiro. Não é só montar a barraca, nós temos que dar condição dessas barracas suportarem ventos que podem chegar a 100, 120 km por hora. Oi? E da mesma forma, está tudo organizado. Se a gente precisar desmontar de um dia para o outro, em 2 dias, nós temos condições de colocar tudo no lugar o mais rápido possível e ser retirado pelo navio de acordo com a necessidade do clima e do navio também. E aí, as antenas estão ok já? Podemos ficar isolados. A partir do momento que existe uma barraca, cozinha com todos os suprimentos necessários e o rádio funcionando, é o momento que o navio pode deixar a ilha e partir para novas funções. Nós temos 2 etapas distintas da Operação Antártica. Uma parte que ocorre no verão antártico, é de outubro até março, onde o clima aqui fica razoavelmente tranquilo para se trabalhar. E no período de março até outubro do outro ano, que nós chamamos do inverno antártico. Só permanecem aqui na Antártica os 16 militares do Grupo Base da Marinha do Brasil, mantendo em funcionamento a Estação Antártica Comandante Ferraz. O Grupo Base é um grupo de 15 a 16 militares da Marinha do Brasil, que aqui na Antártica são responsáveis por prestar todo o apoio às operações antárticas. Nós cuidamos da manutenção das instalações dos módulos antárticos emergenciais, que são os módulos que foram colocados aqui na Península Keller após o incêndio de 2012, e nós apoiamos para que as pesquisas possam ser desenvolvidas a contento aqui na região da estação. Hoje a nossa missão é fazer a troca de medicamento no Refúgio 2, que fica a cerca de 6 quilômetros daqui da Estação Antártica Comandante Ferraz.
Refúgios são locais onde as pessoas encontram abrigo, comida, água e proteção para que possam sobreviver até um eventual resgate em caso de perigo. Nós temos nas proximidades refúgios do Peru, refúgios do Equador, refúgios poloneses, argentinos, americanos. Nós temos 4 refúgios da estação brasileira. Esse refúgio 2 é o refúgio mais distante aqui da nossa estação. Nosso maior desafio é a segurança sempre, especialmente o vento. O vento muda de uma hora para outra. Nós tivemos ventos aqui de 80 nós, dá cerca de 200 km por hora. Já existe uma relação prévia já daquilo que a gente tem que manter em cada refúgio desse. E é necessário, anualmente, a gente fazer a troca de gêneros, fazer a troca também dos medicamentos. O grupo base fica aqui 13 meses, é um ano e mais um mês. É desafiador em todos os aspectos. O clima é muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. O desafio para a família é muito grande. Eu costumo dizer que não é um projeto do profissional, do militar que está aqui, é um projeto da família desse profissional. Embora tenha passado 6 meses ou 1 ano longe da família, longe dos entes queridos, longe da rotina da cidade de onde saíram, tem esse sentimento muito forte de, nossa, passou muito rápido e eu queria continuar aqui. E ao mesmo tempo queria voltar porque eu quero encontrar minha família, quero voltar à minha vida normal. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que pararam a sua vida por 6 meses, pararam a sua vida por 1 ano, e que, ao mesmo tempo, foi o momento em que mais viveram. Existe uma sensação muito forte, trazida por todos eles, de privilégio por ter estado aqui na Antártica, por estar fazendo esse trabalho. Quando eu ando aqui agora, ao final dos 13 meses, dá uma certa nostalgia, uma alegria de saber naturalmente que eu vou rever minha família, rever minha esposa, meu filho, meu pai, meus irmãos. Vai dar uma tristeza sim, com certeza. Eu espero poder, em breve, estar voltando à Antártica, colaborando não só com o Brasil, mas com a humanidade, através da pesquisa que é feita aqui na Antártica. Sim, mas eu vou botar a luva. No acampamento, as dificuldades que a gente enfrenta, na maioria das vezes, é em relação ao frio extremo, né, que a gente precisa passar. É tão frio que dói, como a gente fala, dói, né? Os dedos doem, congela, às vezes fica dormente. Sem falar também que a gente acaba encontrando com animais, como, por exemplo, o elefante marinho, que é um animal muito grande, que apesar de não ser agressivo, é um animal que qualquer movimento pode gerar algum dano na gente. Leões marinhos, algumas focas também podem ser agressivas. Então tem vários riscos envolvidos aí, né? O dia é longo,
né? Tem sol, e quando a gente trabalha dia de sol é muito animado, é muito bom, é muito lindo, o ambiente é lindo, então ajuda muito. PH na 26, 9h54. E à noite a gente faz a nossa refeição, a nossa única refeição mais completa. Então a gente prepara junto, se alimenta junto, né? E depois cada um vai para sua barraca, né? Cansado, exausto, acaba adormecendo rápido, né? Para no dia seguinte a gente começar tudo de novo a maratona. Toda vez que nós vamos para a Antártica, nós enfrentamos um novo desafio. Seja em termos de pesquisa científica, seja em termos de convivência com o ambiente antártico, que ele é único. Então, cada vez que eu vou, eu volto diferente e mais estimulado para conhecer uma nova Antártica. As pessoas que vêm para cá são pessoas muito abertas a novas experiências, que geralmente não criam vínculos muito fortes, e isso não é um fator ou uma característica que diminua o amor que eles sintam pelas suas famílias, pela sua vida fora daqui, mas apenas eles vivem aqui de uma forma muito intensa e isso eles não conseguem romper totalmente. Quando saem daqui, muitos continuam mantendo contato com as pessoas que conheceram aqui, mantendo contato com esse universo todo e querem, de alguma forma, voltar ou divulgar a experiência que tiveram aqui. Há dois sacrifícios que são relevantes nesse caso. Um, o sacrifício físico nosso aqui de ter que estar disposto e trabalhar só quando puder. São os preceitos aqui da Antártica, né, que é a paciência, a observação e a oportunidade. E outra são as nossas famílias que ficam no Rio. E que a nossa falta. Né? A gente meio que tenta deixar o coração congelado, um pouquinho, igual o clima, porque senão a saudade é grande. Agora a gente fala com a filha, com a mãe, mas dá uma recarga também, uma recarregada. E quando você quer uma coisa, isso dá quando a gente volta, a gente consegue repor tudo e concilia tranquilo. É muito bom. É o que a gente diz, só vem pra cá quem é apaixonado pela pesquisa, não tem jeito. Eu venho quantas vezes forem necessárias, porque é muito maravilhoso mesmo. As algas, elas muito provavelmente desenvolveram um arsenal muito rico de metabólitos para poder sobreviver a essas condições extremas. Vê que não tem nenhum parasita nela. Deixa eu pegar ela aqui pelo talo, aqui, ó. Muitas dessas algas ficam completamente congeladas ou evitam ficar congeladas durante o inverno, né? Então, essas estratégias de sobrevivência ao frio extremo podem estar intimamente ligadas com esses metabólitos, né? E a gente já descobriu que alguns desses metabólitos podem inibir o crescimento de parasitas como o plasmódio, que é o parasita da malária, e também do Schistossoma mansoni, que é o parasita da barriga d'água, né, da esquistossomose. Então a gente já tem resultados com um altíssimo potencial para o desenvolvimento de novos fármacos. Um desses potenciais é o potencial antitumoral. A gente já identificou o potencial também anti-HIV e também anti-fungos.
na verdade, para retardar o crescimento de fungos em frutas, que é muito importante para a indústria alimentícia. A busca de novos medicamentos, ela é algo incessante, né? Faz algumas décadas que não se encontra um novo antibiótico, por exemplo. Mas de onde que surgem essas moléculas? Normalmente, produtos químicos novos são encontrados em ambientes extremos, perto de vulcões, no fundo dos oceanos ou na Antártica. A gente pode falar que existe potencial, mas é bom sempre ter o pé no chão e saber que existe um caminho muito grande desde a coleta na praia até o desenvolvimento de um medicamento. Por segurança, a ciência ela segue um rito, né, de trabalho, de confirmação desses resultados. Então não basta você ter um resultado e confiar nele, você tem que repetir muitas vezes para que esse resultado seja comprovado a sua funcionalidade. A sociedade não pode ser tão imediatista em relação à ciência. Quando se trata em fármacos e novos compostos químicos, essa lentidão ela é muito maior, porque você tem que ter uma segurança de que esse composto, ao ser usado por um ser humano, ele não vai causar outros problemas. Cientificamente, a gente volta muito realizado, mas eu costumo dizer que um pesquisador com resposta não é um pesquisador. O pesquisador tem que voltar com perguntas. Então, a minha grande curiosidade pessoal é essa. O que vai acontecer no futuro com esses organismos, com o aumento da temperatura dos oceanos, com o aumento do lixo? Então, o que a gente pode estar perdendo? Quantificar isso, dar um valor para isso. Tem muita coisa ainda para descobrir, ainda muita coisa para desvendar, muita coisa para entender aqui na Antártica, não só com as macroalgas, mas com os organismos em geral. A pesquisa aqui tem que ser constante. Só pela pesquisa que a gente consegue ter evidências para aplicações biotecnológicas, sem falar na pesquisa de monitoramento, né, ecológico e biológico das populações. A pesquisa é extremamente necessária para o ser humano para se evoluir, né? Hoje, nós conseguimos viver por mais tempo por causa da ciência. Então, você tem medicamentos novos, você tem técnicas cirúrgicas novas, você tem cada vez mais o entendimento como é que funciona o mecanismo biológico do ser humano, o DNA. Então, investir em ciência é investir num país mais rico, é investir em pessoas mais saudáveis, um país mais produtivo. Todos esses estudos que nós realizamos na Antártica, por ser esse laboratório natural, eles acabam permitindo que nós possamos extrapolar para outros contextos. A gente pode identificar muitas semelhanças entre a experiência de estar numa expedição polar com a experiência de, por exemplo, estar na pandemia da Covid-19 ou outras futuras que possam ainda acometer o planeta. O mesmo confinamento, os mesmos sintomas e sinais que nós percebemos lá, provocados pelo confinamento, pelo isolamento e até mesmo pela situação extrema, nós também identificamos aqui depressão, ansiedade, estresse e até mesmo em algumas situações o estresse pós-traumático, especialmente quando a gente vai fazer uma comparação com os profissionais da saúde que atuam na linha de frente. Essa convivência forçada, por exemplo, dentro de casa com familiares ou com amigos, ou às vezes até mesmo com estranhos, ou essa necessidade de ter que transportar o trabalho para o home office, então você não pode mais estar trabalhando, convivendo com os seus colegas, tendo essa interação diferenciada, isso tudo a gente consegue observar e consegue inclusive aplicar alguns desses resultados que são utilizados lá nesse contexto de agora.
Depois do Tratado de 1959, chegou-se à conclusão que teria que ter um outro protocolo para tratar especificamente sobre a questão da exploração mineral, que chamou Protocolo do Meio Ambiente ou Protocolo de Madrid. Esse protocolo ele entrou em vigor em 1998 e nele está previsto que, em 50 anos, um país apenas pode reivindicar mudar esse protocolo. Sabemos das riquezas que a Antártica possui, certamente petróleo, gás, urânio, outros minerais importantes, ou seja, o status da Antártica como um continente, como um espaço, um território da ciência, isso pode mudar. Vai depender muito das potências mundiais, aquelas que possuem o poder, principalmente o poder militar, chegar à conclusão que vale mais a pena para seus países a exploração mineral, mesmo em detrimento do tratado, do acordo com os outros países. Se começar a ter uma corrida exploratória em função dos minerais que existem na Antártica, pode mudar aquele ecossistema que pode afetar o Brasil, que é um dos países mais próximos do continente. O ambiente antártico ele é um sinal para que a gente possa entender o que ocorre em termos de mudança climática no planeta. O aumento do degelo no continente antártico ele afeta toda a população mundial. As áreas costeiras, por exemplo, elas vão ser inundadas se uma pequena camada de gelo simplesmente derreter no continente antártico. Tudo que acontece no Brasil em termos climáticos, nossa pesca, regime de chuvas, do qual depende do nosso agronegócio, depende da Antártica. As previsões dos painéis de mudanças climáticas, cada ano que passa, estão menos otimistas. O ser humano realmente está impactando o planeta, né? Todas as atividades, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Eu tenho a esperança de que a Antártica continue intacta, porque ela é um grande centro regulador do clima da Terra, né? Ela manda massas de ar frio para o Brasil e para outros continentes também, e que faz chover, faz nevar. Nós temos que tentar garantir que a Antártica permaneça como está previsto no tratado, ou seja, um ambiente para a pesquisa e para a ciência. Se um país do hemisfério norte resolve explorar petróleo, e esse petróleo vaza, vai parar petróleo na praia do Brasil, não vai parar petróleo na praia do país da América do Norte. Então o Brasil tem que estar lá para dizer, olha, você não vai explorar esse petróleo. Ou você vai explorar, mas eu vou ficar de olho, né? Porque afeta a gente antes de afetar outros países. A Antártica ela é grande demais e está perto demais para a gente ignorar a existência dela. Nós temos que ter direito, voz, voto e veto, porque ela faz parte do nosso entorno estratégico. Ignorar a existência dela ou não querer participar disso é um suicídio geopolítico. Se nós efetivamente achamos que a Antártica é importante, se nós gostamos da Antártica, quem gosta, protege. E para proteger, a gente tem que estar presente.
Acendeu a luz, deixa só essa parte aqui um pouco mais escura para a gente conseguir ver a professora Sabrina ali. Isso. Alô, alô? Ah, então. Obrigada. Pedro? Deu certo? Isso. Tá, agora nós já descobrimos como tira o ecos do Eramed. Demorou uma tarde inteira para a gente descobrir como tirava o eco do microfone. Mas eu queria chamar para compor a mesa comigo, então, o Rodrigo. Eu vou ler certinho o nome de todo mundo, porque eu não vou errar, não. Por favor. A Sabrina já está aqui com a gente. Por favor, suba aqui, Rodrigo. A Paola e o Eduardo, por favor. Fiquem mais ao centro aqui. Isso, Rodrigo, senta aqui do meu lado. Oi, Sá, não sei se você está vendo a gente aí, você já está aqui no nosso telão. Estamos todos aqui, daqui a pouco você já vai ver. Então, eu acho que o interessante para nós é que você conte um pouquinho da expectativa de fazer esse filme, da importância dele. Acho que a tua formação agora está te dando também mais know-how para conversar sobre isso com a gente, Henri. E depois a gente passa para a professora Sabrina lá em Portugal. Depois a gente devolve para a Paola e para o Eduardo, né? E o Eduardo, tá bom? Bom, boa noite. Oi, Sá. Ah, Sá, acho que não está ouvindo lá. Não está ouvindo? Aqui, ó. Acho que é aqui. Não. Alô? Oi, Sá. Tá ouvindo? Acho que ainda não. Não é aqui não, Dani? Tem um microfone fechado aqui. Tá. Então tá bom. Não mexi em nada. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Beleza. Até demais. Tá. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sá. Tudo bem, querida? Sabrina foi minha professora em jornalismo, algumas décadas atrás, sei lá. Bom, vou falar rapidinho, acho que o filme, enfim, vou abrir mais para discussão que cabe mais aqui ao evento, mas a realização do filme, na verdade, no início é porque eu queria ir para a Antártica, né, obviamente, né, eu queria conhecer. Eu trabalho com produção audiovisual há bastante tempo, e aí fui estudar, todos os filmes que eu fiz, eu sempre estudei muito antes de fazer o filme. E aí eu descobri que a Antártica realmente tinha uma importância para além. Na verdade, era um mistério para mim, que eu fui pesquisando, fui descobrindo que ela tinha uma importância enorme, não só para a questão climática, como para a questão geopolítica também. Mas, né, sendo honesto, a minha motivação era fazer um filme sobre a Antártica, muito mais de natureza, mas a dificuldade é tamanha de você filmar lá, que a história foi mudando um pouco, e eu fui, obviamente, me encantando com a história geopolítica, que é um assunto que eu sempre gostei nas minhas produções. Então, foi uma luta, assim, sem a Sabrina não teria feito o filme, a Sabrina, a parceira de outro filme, o filme do Haiti, que a Dani mencionou, eu também fiz com a Sabrina, quando a gente foi lá durante a MINUSTA, né? Um mês antes do terremoto, em 2009, o terremoto foi em 2010, né? A gente estava lá em 2009, um mêsinho antes. E então eu tenho uma relação com a Marinha próxima, assim, muito por conta da Sabrina, e aí eu consegui achar um lugarzinho lá na equipe para ir para a Antártica, que é bastante complicado, assim, a gente só vai com a Marinha. E a experiência, assim, o filme tenta trazer um pouco, primeiro, essa sensação, né, de uau, né? Onde é que eu tô, quando você pensa, realiza, né? Onde é que você tá no planeta, você fala, caramba. Depois eu fiquei sabendo lá que, sei lá quantos por cento, depois a Paola e o Edu podem falar muito melhor que eu, que muito pouca gente consegue ir até a Antártica, enfim. Tem uma egotrip aí meio doida, mas enfim, faz parte da vida. E acho que uma coisa que me marcou muito, eu acho que é o que a Paola fala ali, dá uma sensação assim de um clube antártico, né? Quem vai, quem foi, quem vai de novo, enfim.
E fica em você, assim. Até hoje, a gente estava conversando lá fora, parece que eu conheço eles há muito tempo, parece que eu vi eles desde aquele dia até hoje, assim, que eu me sinto íntimo deles, assim. Né? Mal ou bem, a gente ficou dentro de um navio, né, confinado, vários dias, né? Então, acho que dá essa proximidade. Então, eu passei mal. Não muito mal, mas passei mal. Acho que quase todo mundo passa mal, porque, né, vocês viram ali no filme, né? Então, o filme tinha um pouco essa ideia de mostrar toda essa trajetória, a importância geopolítica, a questão toda das mudanças climáticas, a beleza também visual. Eu perdi um drone nessa viagem, a gente perdeu equipamento, enfim, é bem difícil de gravar lá. E, obviamente, demorou, só para terminar aqui a questão da produção, demorou bastante tempo para a gente conseguir finalizar o filme, porque a gente, não sei se vocês repararam, mas tem alguns pulos de continuidade, assim, porque a gente foi quando a estação não tinha sido terminada ainda, estava em construção. Isso foi antes da pandemia, aí teve a pandemia, imagina, né? Enfim, aí isso impactou, falo isso rapidamente, impactou a indústria cultural como um todo, o filme estava já certo para sair, por conta de tudo que passamos, não preciso falar nada, isso tudo foi vetado, a verba caiu, não existia mais verba, a gente fez uma ginástica absurda para conseguir finalizar o filme, enfim, aí fui pedir imagem depois para a Marinha, porque, né, tem algumas imagens que a Marinha cedeu, quando a estação ficou pronta, então tem uma certa colagem aí também de produção, mas para entregar a mensagem final que é o que importa. Tá? Acho que é isso. Deixa a Sá falar, que ela vai falar a coisa mais importante. Sá, tá ouvindo aí? Então, por favor, poder abrir o microfone para a gente ouvir você falando. Isso.
Obrigada, Sá. Fica bem. Até a próxima. A gente te espera amanhã. Beijo, Sá. Não, só fazer um comentário. O filme ficou mais aventura até do que discussão, mas é uma questão de mercado, entendeu? Para a gente conseguir alguma verba para o filme, enfim, ser terminado sem que a gente tirasse do bolso, porque a viagem inicial foi paga pela produtora, na verdade, né? Depois ela conseguiu recuperar alguma coisa que ela perdeu. Mas eu sou super fã dessa ideia, assim, de aproximar a academia da produção cultural. Acho que o papel da cultura enfim, né, acho que todo mundo sabe que a importância que tem, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Vou passar aqui para os meus colegas fantásticos. Obrigada. Vou começar, então. Eu comecei essa expedição, essa aventura na Antártica em 2014. Eu ainda era graduanda aqui na UFSC, estava na psicologia e vindo com essa ideia de fazer pesquisa na Antártica em psicologia, ciências humanas. Por quê? O que a gente faz lá tratando de seres humanos? E a premissa principal é: onde tem seres humanos, tem comportamento. E onde tem comportamento, eventualmente podem ter comportamentos inadequados. Nós encontramos alguns poucos gatos pingados, psicólogos também, que fazem pesquisa na Antártica ao redor do mundo, e fomos formando uma rede de psicologia polar, exatamente para tentar entender qual é a contribuição da psicologia, e agora mais ampliando um pouco mais isso também, da medicina e de outras áreas das ciências da saúde, humanas, bem interdisciplinar mesmo, conseguiriam contribuir para a presença humana na Antártica. Claro que o foco aqui principal é a presença humana de brasileiros e de pesquisas brasileiras na Antártica. Recentemente, a nossa última expedição, que foi quando nós estávamos filmando, foi uma surpresa. Nós não tínhamos mais apoio de financiamento, nem nada do tipo, para ir para a Antártica. Na verdade, a gente quase nunca teve. Sempre foi uma expedição tirada do bolso para a gente poder investir nessa proposta. Mas nessa última expedição foi um pedido da própria Marinha do Brasil. Foi uma solicitação para que nós fizéssemos um estudo relacionado a assédio na Antártica. É um tema polêmico e partiu da própria Força da Defesa para que a gente pudesse tentar entender o que estava acontecendo e o que poderia ser feito para reduzir esse fenômeno na Antártica. Não é um problema só do Brasil, é um problema de todas as estações, coincidentemente ou não. Naquele ano, nós tivemos várias discussões ao redor do mundo, tentando encontrar realmente formas de lidar com esse problema na Antártica e no Ártico, e atualmente nós fazemos uma parceria aqui pela UFSC mesmo, com um grupo de pesquisa no Ártico, exatamente para poder combinar esses estudos e entender quais as diferenças desses dois ambientes e o que a gente continua produzindo. A gente não produz apenas ações voltadas especificamente para o comportamento, observações, entrevistas, mas a gente também está desenvolvendo tecnologias. Mais recentemente, a gente desenvolveu todo um sistema de seleção, preparação e monitoramento remoto e autogestão para a Antártica. É uma tecnologia 100% brasileira, e a gente vai agora, se tudo der certo, com a aprovação desse próximo edital, dar continuidade a isso para trazer uma patente também para o Brasil, para a universidade, pensando sempre nesses dois motes, né? A gente não pode só trazer resultados, cada vez mais está sendo exigido também que a gente gere algum tipo de tecnologia mais sofisticada e que possa ser exportada. Nesse evento, inclusive, que a gente estava lá em Lisboa, foi específico só para ciências humanas e sociais, e eu estava lá às custas do evento, porque foi um prêmio, reconhecimento para esse projeto, porque foi a primeira vez que um projeto na área de ciências humanas e sociais e da saúde apresentou uma proposta mais voltada para a tecnologia e que é de interesse de outras estações. Então, o Brasil agora também está exportando tecnologia para outras estações. Claro que não é algo restrito somente do nosso grupo. O Eduardo vai falar um pouquinho também sobre a pesquisa dele. Todas as pesquisas, em geral, que são realizadas na Antártica, elas geram essas tecnologias, elas geram uma repercussão muito significativa e que não fica restrito só lá na Antártica. Depois a gente consegue ampliar, extrapolar para outros contextos, como foi, por exemplo, o caso da pandemia da Covid-19. Boa noite a todos. Agradeço o
convite do Rodrigo. Eu acho que eu sou talvez um pouco fora do comum, porque eu trabalho com algas. O que é algas para vocês, assim? Além da comida no sushi, por exemplo. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas aqui utilizaram algas hoje. Então, nós temos algas na pasta de dente, nós temos algas no chopp, para clarificar o vinho, né, na gelatina. Então, eu costumo dizer que a gente é ficodependente, né? Fico vem de algas. E a gente é dependente das algas. Não só o Brasil, como o mundo. E o Brasil ele não produz algas, a gente praticamente importa tudo que a gente consome. Assim. Então, eu estudo algas desde 2009, já na graduação, comecei lá no iniciozinho, e passo a minha vida inteira acadêmica aí estudando algas, aplicação de algas. Né? O que elas servem para a gente? Para que dá um valor para isso? Né? A grande questão da academia hoje, da minha área, que é a área aplicada, um pouco de ciência básica, mas aplicada, é a gente conseguir valorizar o meio ambiente. Né? A gente não consegue mais, hoje em dia, preservar o manguezal do córrego só porque é um manguezal. Então, a gente tem que dar um valor para ele. Então, um valor financeiro, inclusive. Né? O que ele proporciona para a sociedade, aquele manguezal. Então, a gente trabalha muito com essa área de qual o valor que a gente tem. Então, o meu principal objetivo de pesquisa com algas hoje, e a minha vida acadêmica, é utilizar elas para solucionar nossos problemas. Então, eu estudo muito, hoje em dia, utilizar algas para ajudar a despoluir a Lagoa da Conceição, por exemplo, que a gente tem um problema sério com efluente doméstico, não tratado, né? E com problemas que, infelizmente, a gente tem por causa da companhia sanitária que a gente tem na cidade. Então, a ideia da Antártica surgiu um pouco disso, porque durante muitos anos o projeto do professor Pio, ele estuda a Antártica, mas não na Antártica. Então, os pesquisadores vão para a Antártica, coletam as amostras e trazem para cá. E isso é estudado por diversas universidades para tentar buscar novos compostos bioquímicos. Basicamente, para a gente poder utilizar como medicamento, como um suplemento alimentar, ou procurar novas moléculas que são cada vez mais difíceis de serem encontradas, como, por exemplo, antibióticos. Mas por que essas algas produzem isso? Porque elas estão num ecossistema muito complicado, que é a transição entre a terra e a água. Né? Então, elas precisam produzir compostos para se defender contra outros organismos que querem comer elas, mas também para se proteger da radiação solar, para se proteger do frio ou do calor excessivo. Eu acho que todo mundo aqui vai na praia e olha para aquele costão da praia, aquele verdinho, aquelas coisas fora da água, pegando sol. Então, aqui dali as algas têm que suportar aquela... E para isso elas produzem compostos químicos, que a gente acaba tendo outras utilidades para nós, os seres humanos. Né? Então, a ida para a Antártica, o projeto do professor Pio, já há 10 anos indo lá, eles faziam esse processo de coletar algas e trazer. Só que a gente veio com uma proposta diferente, a gente quer saber o que a gente pode estar perdendo com as mudanças climáticas, porque elas estão aí, as mudanças existem. Apesar de ter muitas pessoas dizendo que não, mas para pesquisadores, assim, isso é bem claro. Então, primeiro que a gente não conhece, talvez nem Florianópolis direito, que sai a Antártica, né? Então, a gente estuda conhecer as espécies que tem lá, os compostos que elas produzem, e a gente foi para lá a gente vai para lá sempre com uma expectativa de tentar estudar o que a gente pode perder com as mudanças. Então, a gente modifica algumas componentes do ecossistema que as algas estão e vê como é que elas respondem quimicamente, se a gente está perdendo compostos químicos, se a gente está perdendo um valor agregado para essa biodiversidade. Né? Então, a minha principal pesquisa lá é procurar o que a gente está perdendo sem a gente nem conhecer direito ainda, de acordo com as mudanças. Então, infelizmente, a Antártica é para pesquisa, mas ela está sendo muito explorada para o turismo, por exemplo. Existem diversos e diversos transatlânticos que vão lá todo ano, lotado de pessoas, que visitam diversos locais e tem regras muito específicas, mas a gente sabe que nem sempre é cumprida. Assim. Eu encontrei muito lixo nas praias,
nas ilhas que não são turísticas, mas tem um mar deposita lixo, então garrafas PET de água, tem muita garrafa, eu encontrei botijão de gás de cozinha nas praias, muita boia náutica que navios jogam, então é bem complicado, assim, você vê que tem um impacto humano, mesmo não tendo humanos em algumas ilhas lá. Então, a gente estuda isso, a gente faz o que a gente chama de baseline, que é a gente estuda, identifica as espécies, vê o que tem, para daqui a 20 anos fazer a mesma coisa e ver o que aconteceu, mas também busca dar valor para as coisas, né? Acho que o Tratado Antártico tem a questão mineral, mas e a questão biotecnológica, os compostos, a biopirataria, a exploração do ser vivo também é uma questão que está entrando cada vez mais em discussão hoje em dia, né? A importância do ecossistema em si. Qual a importância tem você manter alguns ecossistemas intocáveis para a gente? Pessoal, eu acho que é incrível. Eu tenho um monte de questão aqui, mas vou ver se vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer para os nossos 3 colegas que vieram aqui. Quer fazer uma pergunta? Mari, você leva? Pode, peraí, pode ir falando que ela vai chegar com o microfone aí, porque está transmitindo no YouTube. Aqui dá, no YouTube é que a gente não ouve. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Primeiro, parabéns pelo filme. Eu achei muito interessante. Achei interessante a tua pesquisa também. Na verdade, o pedido da Marinha, eu jamais tinha pensado sobre isso até hoje. Fiquei chocado até. E a minha pergunta, depois de ver a obra, é se vocês tinham uma data limite para ficar lá, um tempo limite, e quanto tempo foi, que eu fiquei preocupado com isso. Quanto tempo de duração vocês tinham, porque... né, se tinha algum limite de tempo, quanto tempo vocês fizeram, enfim. Fiquei preocupado com isso, porque as condições não são boas, né, e vocês tiveram dificuldades, e aí, em quanto tempo foi feito tudo, já que teve uma pausa, enfim. Obrigado. Obrigado. Como é teu nome? Lucas. Lucas, obrigado. Alguém mais? Oi, gente, boa noite. Sou do PPGRI aqui da UFSC. Sou suspeito para falar porque eu pesquiso Antártida, né, na dissertação, e justamente sobre regulamentação da bioprospecção na Antártida, que ainda carece, né. Ultimamente, venho lendo os documentos de trabalho enviados pelos países, etc., e se tem uma discussão, uma das discussões é a diferenciação entre ciência aplicada e a ciência pura. Como vocês veem, existe essa diferenciação? Realmente existe? Além disso, gostaria de saber se tem alguma empresa brasileira que tem algum interesse em patenteamento, algum produto ou algum software brasileiro envolvendo a pesquisa antártica. E, além disso, se sabe, assim, mais ou menos, quanto % da Antártida se foi explorado até hoje e o que se tem ainda de se explorar. No mais, é isso. Rodrigo, incrível, tá? As imagens, tudo. E obrigado, gente. Bruno, não é Bruno? Bruno. O povo já está esquecendo o nome. Mais alguém? Anaís, por favor. Achei também muito incrível o documentário. Parabéns, Rodrigo. Na verdade, eu nunca tinha pensado muito sobre a Antártica, assim, então fiquei com várias questões. Mas eu queria te ouvir um pouco mais sobre as dificuldades, né, de filmar nessas condições, assim, que eu imagino que são muitas, chegar lá e depois filmar. E eu queria perguntar para você, desculpa o seu nome, Eduardo, assim, bem de leigo, mas o que vai acontecer com a Antártica por conta das mudanças climáticas, assim, né? Se vai desaparecer um dia, não sei quais as previsões que você tem para nos trazer, mas é isso. Obrigado. Vamos fazer, então, uma rodada. Eu vou só colocar uma pergunta que eu acho que também, na verdade, talvez complete essa, não é muita... Que era, na visão de vocês, do que vocês trabalharam lá, cada um numa área, né, e até do Rodrigo, que foi para a filmagem, se vocês sentiam um grau de competição entre as nações por ali.
olha, esse espaço é melhor para a pesquisa, aquele espaço está ocupado por um país que tem mais recursos, ou há um navio que consegue ter mais recursos, logo ele acaba impedindo que a gente faça esse tipo de coisa. O próprio militar, né, vocês trabalharam de alguma forma com muitos militares, sentiam essa sensação e tornavam isso na cabeça deles uma ameaça para a qual eles teriam que se preocupar depois de estar lá durante um tempo, e aí, quando voltam para casa, aquilo vira uma nova esfera de preocupação, né? Queria ver como vocês entenderam isso em loco. Bom. A minha é mais rapidinha. Bom, aqui ficamos tempos diferentes. A gente foi na mesma viagem, né? Mas dependendo da viagem, tipo, o Edu já foi viagens mais longas, isso varia. Na minha experiência, assim, eu tinha uma janela mesmo, porque a Marinha permite, ó, você vai dia tal e volta dia tal, ou você vai dia... Eles abrem janelas. Como eu fui numa equipe de comunicação, então tinha lá um número X de pessoas que podiam fazer o trabalho de comunicação, um filme, uma matéria, ia escrever só um texto, né? Comunicação. Então eu tinha essa janela e a gente trabalhou na janela, entendeu? Só que assim, a gente chegou em Punta Arenas, por exemplo, eu fiquei 5 dias em Punta Arenas, esperando abrir o tempo para o navio sair. Então assim, você chega e espera, porque se não tem janela, o navio não vai. É exatamente como o comandante falou, você espera aquela janelinha ali para poder passar. Então, além de ter um tempo definido, pré-definido, neste tempo, você não sabe quanto tempo você vai ter para trabalhar, porque se pega um tempo horrível, ninguém sai do navio. Já aconteceu isso, dias inteiros no navio, não tem que fazer nada, você não abre a porta do navio, porque não, tu não bota o dedinho ali fora, entendeu? Ainda mais com equipamento, no meu caso, né? Então, assim, na minha experiência nessa área de produção, assim, foi a mais punk, mais ice da minha vida, entendeu? Assim, são horas e horas de imagem para sair aquilo ali, para você ver, aqueles 10 segundos ficaram lindos, bota esses 10 segundos, mas assim, para os 10 segundos ficarem lindos, o drone não ficou direito, bateu o vento, a câmera, entendeu? É uma loucura mesmo. Mas foi uma baita de uma escola, assim, tanto para chegar, que é isso mesmo, a passagem do eu fui 2 vezes, eu tive essa oportunidade de, no início do verão, que são as imagens que têm mais gelo, são as imagens brancas, e foi no final do verão, que é aquela imagem que mostra mais terra. Só um detalhe, porque parece simples, eu não sabia. A Antártica é um continente, tá? Tem terra, não é igual ao Ártico. Então, assim, o que vai acontecer, assim, a Antártica vai derreter, mas vai ficar terra lá. O Ártico não, se derreter, vira tudo água. Né? Me corrijam, quem sabe. Mas, assim, isso também para mim vai ser uma surpresa. Para mim, a Antártica é gelo, não sei o que. Derrete, tem terra. O Ártico, se derreter, vira mar. Né? É um grande mar congelado. Né? Acho que é isso. Né? Você falou, as dificuldades, assim, voltando, perdi um drone nos canais chilenos, enfim, também loucura, né? Fui voar um drone para filmar o navio, o drone não voltou, porque o vento era muito forte. Pedaço de equipamento que fica, que quebra, o gelo, enfim, muitas coisas fazem parte também de escolher ir para a Antártica, né? Acho que é normal. Assim. Na mesma perspectiva, assim, de dificuldades de fazer pesquisa, no meu caso, eu preciso fazer entrevistas e observações, principalmente, e convencer as pessoas a preencher questionários. Como eles não têm muita coisa para fazer na maior parte do tempo, então não foi tão difícil convencer assim. E depois também, para fazer um estudo longitudinal, que sempre foi a nossa proposta, é ainda mais tranquilo, porque eles não podem fugir dali, eles estão sempre ali, a gente encontra, fica meio chato dizer, não vou responder. Mas a gente tem dificuldades. Eu já fui 7 vezes para a Antártica. A primeira vez eu fui de navio, era para ficar 20 dias na estação. Como o Rodrigo falou, eu fiquei, acho que 15, 16 dias dentro do navio, porque tinha uma tempestade e a gente não podia passar. O que, para minha pesquisa, não é exatamente ruim, porque eu estava estudando naquela ocasião, ainda é um dos parâmetros que nós avaliamos, o estresse dentro dessas condições. Então, as pessoas estavam muito estressadas, então foi realmente interessante para poder avaliar. Mas eu também já acompanhei, por exemplo, as viagens de voo de inverno da Força Aérea Brasileira, que é uma janela muito menor, são mais ou menos 7 dias de missão, a gente embarca no Rio de Janeiro, vai para Punta Arenas, e aí eles têm a possibilidade de 3 dias de travessia indo para a Antártica e voltando, e depois eles têm mais um dia, eventualmente, de prorrogação para poder fazer o trabalho. Só que é um trabalho assim, muito pontual, e a gente tem que estar o tempo todo convencendo as pessoas de que nosso trabalho ele é interessante, ele é relevante, ele vai servir para alguma coisa. Então, não sei exatamente outros projetos,
quão que eles precisam se esforçar para isso, mas no campo da psicologia é sempre muito isso. Eles pensam que a gente está indo lá só para conversar, e no final das contas acabou que a gente conseguiu criar uma relação bacana com as Forças Armadas, tanto a Marinha quanto a FAB, porque a gente trabalha muito nessa perspectiva também de econômica, né? O quanto que essa prevenção a acidentes, a adoecimentos dentro desse contexto vai também repercutir depois no programa como um todo. Por exemplo, pessoas que sofrem uma apendicite, eu já acompanhei uma pessoa que estava sofrendo uma apendicite na Antártica, tem que ser evacuada, mas nem sempre ela pode ser evacuada, seja por questões logísticas mesmo, não tem transporte, seja pelo local e o tempo em que ela está. Se for no inverno, não vai ser possível, ela vai ter que conviver com aquilo até ser encontrado alguma outra alternativa. Tem, inclusive, um caso bem emblemático de um russo que ele se auto-operou do apendicite para poder continuar, porque ele estava no inverno, ele era o único médico, tinha bastante vodka, mas a gente também está trabalhando muito na perspectiva de aspectos psicológicos e comportamentais também que podem exigir evacuação. Recentemente tivemos alguns casos que estão sendo discutidos nesse sentido. Um deles é o de uma pessoa que teria apresentado surto psicótico, e ele teria ameaçado a vida de outras pessoas e a própria vida. Isso foi durante o inverno, foi uma operação de altíssimo risco. Eles conseguiram fazer a remoção dele e da outra pessoa, e outros casos de tentativas de assassinato, porque o humor altera muito. Alguém teria dado spoilers do Game of Thrones para uma pessoa, ele não gostou e usou uma faca para poder responder o quão que ele não gostou. Então, assim, a preparação emocional, cognitiva é muito importante. No caso da Força Aérea, a gente trabalha muito com essa questão cognitiva. Eles têm que fazer os expedientes, duram mais ou menos 9 horas, podendo se estender até 17 horas seguidas de voo, de atividade concentrada. Então, imagina, a gente trabalha com o erro humano. O erro humano ele pode ser do tipo intencional, que é quando você, mesmo inconscientemente, comete alguma negligência, algum erro, e isso vai gerar algum acidente, ou alguma outra questão, ou do erro do tipo não intencional, que é quando você está, por exemplo, muito fadigado e a sua memória diminui, a sua atenção diminui, e você comete erros de habilidades específicas. Um acidente da Força Aérea Brasileira já foi, inclusive, julgado essa questão, derrapou na pista brasileira e ele causou um impacto ambiental e econômico para o Brasil de uma ordem bastante significativa, porque o piloto estava muito fadigado, ele estava fazendo aquela atividade durante muitos dias, e a Força Aérea está sempre solicitando pelo menos um dia a mais para poder evitar esse tipo de transtorno e a tripulação poder descansar. Né? Bom, quanto a períodos de pesquisa, na Marinha tem um ditado que até o passado é incerto. Né? Então, a gente tem planejamentos. Né, são antes do acampamento ou qualquer pesquisa que começa aí outubro, novembro, já se faz todo o planejamento em Brasília de qual projeto vai, quantas vezes, qual navio, já se sabe o acampamento, vai ser tanto tempo, onde que vai ser, tudo certinho. Mas não, quando você está lá, a primeira vez que eu fui era para fazer um acampamento de 30 dias, a gente ficou 10. Né, então, porque montou o acampamento, mas o navio chama e você tem que, ele fala que amanhã de manhã vai estar lá, às 9 horas da noite, e fala que amanhã às 7 horas está lá para retirar a gente, e aí tem que tirar. Então, por quê? Porque às vezes o clima está ruim, porque existe outra demanda. O navio, quando faz um acampamento antártico, ele não fica ali perto. Então, ele lança o acampamento, está seguro, ele vai embora, vai fazer outra coisa. E às vezes dá problema com acampamentos, ele precisa salvar aquele acampamento por algum problema. Quebra gerador, quebra algum problema, alguém ficou doente, então ele tem que fazer a logística de tirar as pessoas mais rápido para resolver. E isso é ruim, porque você faz um planejamento de pesquisa, mas, na verdade, você tem que lidar com o que se tem ali. Então, a gente sempre faz o plano A até quase o alfabeto inteiro, para a gente conseguir salvar alguma coisa. Enquanto a pesquisa básica é aplicada, sim, tem total diferença, a gente tem essa noção, mas eu creio que são poucos pesquisadores que fazem só um, a gente sempre está fazendo os dois, né? Porque no meu caso, que trabalho com algas, a gente tem que saber quem são as algas, identificar a pesquisa básica, taxonomia, dar nome para as coisas, para depois conseguir para a parte prática, porque
espécies diferentes respondem de forma diferente. Então, a gente tem que saber a básica para aplicado. Então, claro que quando a gente fala em pesquisa aplicada, sempre tem a questão da valoração, né? Então, qual é a ética de você usar um organismo para ganhar dinheiro ou para gerar um produto? Então, tem essa questão que, e se falar em Antártica, também tem essa questão, né? Mas, normalmente, para produtos bioativos, são para conhecer também. Porque existe a pesquisa básica, você conhecer os compostos que se tem ali, né? Qual o composto que a alga produz como anticongelante. Aí depois a gente dá uma aplicação para isso, né? Então, tem essa parte de estudo. Quanto a empresas, eu desconheço, no momento, como é que está, mas patentes, sim, eu acho que existem. Só que, quando a gente trata de compostos químicos, é muito complicado, porque tem que ter um estudo muito longo, várias fases de segurança, para a gente chegar em um medicamento, chegar em um cosmético. Então, isso é uma pergunta que sempre existe, por exemplo, quando você está embarcado e tem as palestras no navio, que todo mundo fala, e é sempre questionada a Marinha, pô, mas vocês estão aqui 10 anos e não tem um produto ainda. Não, vai demorar mais uns 20 anos, talvez, porque é complicado mesmo. Não adianta você ter um produto para tratar um câncer, mas destruir seu fígado, seu rim, seu coração. Então, é um negócio complicado mesmo. E são várias frentes, né? Então, existe a pessoa que vai lá na Antártica coletar, mas tem a pessoa que traz, tem a pessoa que extrai, tem todo o processo de chegar até algum produto, até alguma questão. Então, é um processo longo. E existe um limbo no meio ali que 99% das moléculas caem, porque elas são tóxicas, são perigosas. E aí começa a parte de tentar diminuir isso, a toxicidade. Então, a gente precisa conhecer e quanto mais se faz, maior a chance de a gente encontrar algo que funcione, né? No longo prazo, assim. Agora, em questão da Antártica, que as previsões, como o Rodrigo falou, a Antártica é um continente, tem terra ali, e ela já foi uma floresta. Então, uma das coisas que me surpreenderam muito é a quantidade de fósseis lá. Então, a Antártica, você tem muitos fósseis. E você encontra, você pega uma pedrinha ali no chão, você vê uma folha de uma samambaia impressa, e é muito comum. Você olha um fêmur no chão, uma araucária que a gente tem aqui, você vê um tronco de araucária. Então, tem um pessoal que faz pesquisa com essa parte, mas encontra fácil, então ela já foi uma floresta. E se a gente pensar que a maior quantidade de gelo na Antártica são 4 quilômetros de altura, são 4 quilômetros entre o solo e o topo da Antártica, isso é muita água. Então, se a gente pensar diferente do Ártico, que é um gelo em cima do oceano, se a gente botar uma pedra de gelo num copo de água cheia, o copo não vai transbordar, porque o gelo já expande. Mas a gente está falando de um continente com gelo em cima. Se ele derreter, aí vai ter a elevação dos níveis dos oceanos, né? Isso já se tem previsões do aquecimento, das consequências. Isso já são vistas, porque a gente tem as consequências das geleiras. Tem diversas fotos na internet, você tem as comparações de 100 anos da geleira recuando na Antártica, no Canadá. Então, isso é notável. Você vê, existe pesquisa da universidade, por exemplo, que trabalha, aqui na UFSC, que trabalha com micro-organismos da Antártica, de solo congelado. Então, às vezes, são bactérias que estão lá 2, 3 mil anos congeladinhas. Mas quando descongela, bactérias, vírus, fungos, que estão lá 2, 3 mil anos congelados. E quando descongela, então, existe agora, o pessoal conseguiu germinar sementes na época que o Ártico era uma floresta. Então, conseguiram, de solo congelado, sementes de plantas e germinou e nasceu, floriu, etc. Plantas que estão há 2, 3 mil anos extintas. Então, o que vai acontecer? Não sei. O que a gente percebe é que cada vez é mais rápido. Por exemplo, eu tive lá tanto no verão como no final, ali, na primavera, onde está muito gelo, né? E acontece o fenômeno que você tem um gelo, está tudo tranquilo, assim, mas quando começa a derreter um pouquinho, como o solo é muito escuro, o degelo é muito rápido. Né? A primeira rocha que aparece escura, ela esquenta, e quando ela esquenta, derrete ao redor, e aí começa a formar, por exemplo, você tem grama, você tem líquens, e isso começa a esquentar, e o degelo acontece muito rápido. E o problema maior é que cada vez o inverno congela menos.
Então, quer dizer, você está perdendo, você descongela e congela cada vez menos. Então, esse efeito sanfona, ele está cada vez se contraindo. Isso é um problema. Né? Então, a gente vai ter efeitos que chegam aqui, né? Essas frentes frias, as chuvas, a questão do agronegócio, que as chuvas podem provocar secas, tem todo um efeito global aí que se tem previsão, mas é totalmente desconhecido o que acontece. Porque é muito interligado as coisas e são sistemas complexos, né? Qualquer mudança, você pode ter um problema muito sério. Eu acho que era isso, né, as perguntas. Bom, pessoal, eu acho que a gente já está no limite do nosso tempo, né? Eu queria agradecer, vou passar para vocês aqui, se quiserem fazer uma fala final, mas queria agradecer a todos pelo dia de hoje, acho que foi bastante proveitoso, um monte de novidade para mim. Esse painel aqui é incrível, porque são coisas que eu não fazia a ideia, e eu converso muito com o Rodrigo sobre as coisas dele, e acho que os debates que nós tivemos ao longo do dia foram muito bacanas nos painéis, e é isso que faz com que a gente melhore essa nossa área de estudo e, de alguma forma, melhore o próprio Estado brasileiro. Então, vou passar para vocês, agradecendo muito a disponibilidade de darem um pouquinho do tempo de vocês, que eu sei que realmente é escasso, mas para estar com a gente, falando e trazendo essa experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre, quando a gente faz um filme, a melhor coisa que tem é ver gente vendo o filme, né? É isso que importa. E bom também encontrar vocês de novo, pessoalmente. Então, agradeço por essa oportunidade também a todos que estão aí até o final, os sobreviventes. Obrigada também. Obrigada ao Rodrigo pelo convite, a Daniele também. E rever o Eduardo, que a gente compartilhou esses momentos, né? Como o Rodrigo falou, parece que é tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo a gente fica ali naquele universo e compartilha os mesmos problemas, os mesmos perrengues, e no final das contas só a gente consegue entender mesmo, por mais que a gente conte, né, entrar gelo na água, na bota, por exemplo, é uma coisa que só a gente entende. Não, isso dói. Eu sei que dói. Mas obrigada novamente pela oportunidade de estar falando sobre isso. A gente está sempre querendo divulgar esse universo da Antártica, que ainda é pouco conhecido no Brasil. Eu quero agradecer também o convite e a oportunidade de o acaso fazer com que o Rodrigo estava junto. As imagens de acampamento, dias e dias depois. Foi bom. Aquela da... Quando a gente chega, a imagem da equipe tal. Depois que a gente vai embora, as imagens deles montando tal, tudo, o Edu que levou ela. Tinha um drone, né? Uma GoPro, enfim. Então, fez toda a diferença. Não. Eu sempre digo que as pesquisas que eu faço em campo são quase um Big Brother, assim, porque a gente leva a câmera e filma quase tudo que vocês viram ali, imagem, aquilo é só um pouco do que existe, assim, porque são muitas coisas. Porque existe essa carência de a gente mostrar para o mundo o que a ciência faz. Né? A gente está na Antártica e não é barato ir para lá. O custo é muito alto e todo mundo fala, mas por que gastar dinheiro indo para lá com tantos problemas que o Brasil tem? Então, calhou aí que o acaso colocou o Rodrigo no navio, onde que, por acaso, eu estava lá com diversos equipamentos também, consegui filmar e ceder imagens para o documentário e funcionou muito bem, assim. E uma das perspectivas assim, que eu vi no vídeo, eu acho que demonstra muito bem, é que eu sou apaixonado por natureza desde criança, plantas e bichos, e aí, quando eu tive essa questão de ir para a Antártica, a principal coisa que eu queria é sentir como está num ambiente onde que os animais não têm medo. Vocês viram, pelo contrário, eles têm curiosidade. Né? Então, é muito fácil você sentar numa rocha ali, na pedrinha, e ficar 10 pinguins ao redor de você, assim, olhando para você, é muito fácil. Né? E eles não têm medo, então você botar a mão, você pega neles tranquilamente, assim. Então, existem lugares ainda assim, existem essa experiência que a gente pode ter, acho que é interessante, e é o que fascina esse lugar, assim, e poder demonstrar um pouco no documentário, mostrar os animais passando no meio das barracas. A gente não tem filmagem, mas ele subiu em cima da barraca, com gente dormindo dentro. Então, assim, acontece.
Acontece bastante, assim. Vocês viram a imagem do drone? A imagem do drone por cima tinha uma trincheira ao redor. Foi justamente para tentar eles não permitirem. Porque eles estão ali se protegendo. A gente estava num acampamento onde você tem ventos de 60 km por hora o dia inteiro. Então é frio para eles também, então eles ficam nas barracas se protegendo do vento. Então é normal. Então, assim, eu agradeço o convite por estar aqui e divulgar isso através a ciência, através do documentário, do filme. E a gente está sempre aberto para participar e conversar sobre isso, para a gente tentar mostrar para o mundo o que a gente faz e o que são as algas. Tão desconhecidas, mas tão necessárias. Então, estamos aí para qualquer coisa. Até amanhã, então, pessoal. Para quem tem o mini curso, 8h08, né? E depois nossa primeira mesa às 10, é isso? Então, até amanhã, pessoal. Bom descanso.